Talvez você esteja se sentindo meio cabisbaixo, meio borocochô, meio sem rumo, parecendo que mesmo que você tenha seus objetivos, mesmo que você saiba onde você quer chegar, você faz e não sai do lugar. Você não consegue sentir que você tá caminhando, você não consegue sentir que você tá avançando. É horrível ter essa sensação de, será que eu não tô perdendo tempo? Será que o meu objetivo tá certo pra mim? E às vezes o processo pra gente chegar onde a gente quer, ele pode ser muito cansativo, muito estressante, muito louco. Ele pode ser cheio de altos e baixos, e é por isso que a gente fica na dúvida às vezes se o nosso objetivo faz sentido. Até porque a gente cresce achando que a vida ela tem um processo linear. Então que você escolhe uma faculdade, aí você cursa essa faculdade, aí você consegue um emprego dos sonhos, aí você começa a ganhar bem, e tudo é assim, né? É isso que ensinam pra gente. Estuda que você alcança, se esforça que você alcança. Só que a gente sabe que na verdade não é muito bem assim, né? A gente sabe que no processo o desânimo bate, a gente se questiona, parece que quando a gente tá com dúvida se o caminho que a gente tá seguindo é o certo, a gente se questiona até quem a gente é no processo. E uma coisa que eu demorei um pouco pra entender é que até as coisas que me tiraram do caminho me colocaram no caminho. E eu tô aqui hoje falando pra vocês no YouTube com muito mais autenticidade e confiança, porque eu passei por isso muitas vezes. Então eu vou dar o meu exemplo. Quando eu me mudei pra Itália em 2019, eu tive que deixar toda a minha carreira no Brasil, largar tudo no Brasil e começar do zero num país novo e numa língua nova. E eu queria muito continuar a minha carreira em RH e eu tinha certeza que eu queria ser diretora de RH. Porque eu amo me conectar com pessoas, eu amo comunicação, eu amo atingir pessoas através do que eu falo, através de quem eu sou. E pra mim isso estava muito alinhado com o meu propósito. E comecei a perseguir isso com tudo. Então eu fiz quadro de visualizações, eu fiz todas as técnicas de lei da atração, eu estudei, eu montei meu currículo no padrão da Itália, eu comecei a estudar a língua e comecei a colocar toda a minha intenção pra me tornar, pra crescer, né, na minha carreira e me tornar uma diretora de RH. Mas aí tudo mudou, né? Aí veio a pandemia. Todo mundo mudou, a nossa cabeça mudou, né? Depois de tanto tempo trancada em casa, né, pós-pandemia, eu queria viver mais a cultura que eu tava inserida. Então eu decidi trocar de objetivo. Agora eu quero ter um currículo mais básico, vou refazer meu currículo e vou mandar para todas as vagas que tiverem aberto aqui, porque eu quero qualquer coisa que eu possa viver mais, que eu possa aprender mais a língua, que eu possa me sentir mais parte, né, da onde eu moro. Batata. Fiz o currículo, coloquei lá aquele currículo básico para eu poder mandar para todas as vagas, para que um currículo que se encaixasse em tudo. E depois de um tempo eu consegui uma vaga num restaurante. Gente, imagina, trabalhar num restaurante italiano. Nossa, com aquelas comidas, vinho, aquela coisa. Falei, nossa, demorou, vou melhorar meu italiano, vou conhecer gente nova. Fui fazer entrevista, morrendo de medo. Dei tudo que eu tinha ali do meu italiano e consegui um emprego. E ali eu atendia exatamente o tipo de gente que um dia eu quis ser. Diretores, executivos, gerentes. Então ali eu atendia todo mundo que um tempo atrás era o meu objetivo. Depois que eu troquei de objetivo, eu me vi em outra perspectiva. Então ali naquele momento eu era a garçonete, eu estava servindo eles. E o mais interessante assim dessa experiência foi que isso não foi motivo de vergonha pra mim. Muito pelo contrário. Com o italiano que eu tinha, com o que eu tinha ali pra oferecer, eu dei o meu melhor. E pasmem, nos primeiros 2 ou 3 meses eu fui muito elogiada. Porque, gente, nós brasileiros, a gente tem um jeitinho, né? A gente tem uma empatia, a gente tem uma cortesia que eu acho que é muito nossa. Eu comecei a ser também meio que a conselheira da turma, porque às vezes tinham confusões entre o pessoal da cozinha e os garçons, então eu era a pessoa que intermediava, eu era a pessoa que apaziguava, eu era sempre a apaziguadora. Mas claro, nos dias difíceis eu me questionava muito. Tinha dia que eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, carregando, sei lá, 5, 6 cervejas enormes e pizzas, e eu não tinha muito jeito pra fazer isso, eu nunca tinha trabalhado com isso. Então eu ia assim rezando pra eu não derrubar aquela bandeja na cabeça de algum cliente, e muitas vezes eu pensava assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu deixei toda a minha carreira pra, né, fazer uma coisa completamente diferente, começar do zero? Os outros garçons, eles faltava ir rodando assim a bandeja, eles eram muito melhores do que eu. O que eu tinha de melhor eu conseguia oferecer, que era apaziguar, que era ser uma comunicadora, que era ajudar na comunicação interna do próprio restaurante, ajudar nos projetos. Eu fui conseguindo colocar as minhas skills em coisas que estavam alinhadas com o meu propósito, mesmo num objetivo diferente, que era
ser garçonete ou qualquer coisa que eu conseguisse na Itália. Então ali naquele restaurante, mesmo sem crachá, mesmo sem um cargo, eu tava conseguindo viver o meu propósito, eu tava conseguindo ser o que eu queria ser numa empresa, num cargo alto. Isso não tava relacionado com o cargo, mas com quem eu sou. E foi uma experiência maravilhosa, eu amei, eu aprendi muito, eu trabalhei muito, eu descobri uma outra versão minha que eu não conhecia e eu encarei tantos medos que eu não sei assim nem dizer o quanto isso foi rico pra mim. E aí quando tava tudo muito confortável, muito maravilhoso, eu tive que mudar para os Estados Unidos. Meu marido foi transferido e aí tchau Itália e bora recomeçar tudo de novo num país novo, com uma língua nova, tudo do zero de novo. E a gente mudou aqui pra Califórnia, onde eu moro atualmente. E logo que eu cheguei aqui há 3 anos atrás, eu já fui logo pedir ajuda para os meus conhecidos. Eu não estava muito confiante ainda de voltar para minha carreira falando em inglês, porque o meu italiano estava melhor que o meu inglês. O maior objetivo foi, eu quero um trabalho aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia. Preciso arrumar um trabalho, preciso fazer uma entrevista em inglês e esse vai ser meu objetivo agora. E depois de um tempo, tinha várias amigas que trabalhavam como babá, e aí eu fui fazer entrevista na casa de uma família e consegui o trabalho. Com o inglês que eu tinha, com a coragem que eu tinha, esses pequenos objetivos que foram surgindo foram me direcionando. Então eu comecei a estudar inglês e comecei o processo de novo que eu já conhecia, que eu tinha vivido na Itália. Como babá foi incrível, a família me acolheu muito, eu melhorei muito meu inglês, me inseri na cultura, então assim, uma terceira cultura pra mim, me inseri na vida deles, na rotina, foi maravilhoso, aprendi demais, fui muito acolhida. Depois de um tempo já pegando confiança no inglês e entendendo como as coisas funcionavam, pensei, tá, preciso de um objetivo novo, senão eu vou ficar aqui por muito tempo e eu quero realmente me desafiar. De novo, fui, refiz o meu currículo, fiz um currículo mais básico para que eu conseguisse alguma coisa em algum escritório mais simples, né, atividades mais simples para eu poder pegar confiança. E aí, consegui. Num escritório de terapia ocupacional, então tinha as terapeutas e eu trabalhava na administração. Olha como que os objetivos foram trocando. Ali nesse escritório de terapia, eu só trabalhava com americanos, então eu era a única imigrante ali, só eu não falava inglês assim como primeira língua, né? Mas com o inglês que eu tinha, com a minha vontade, eu fui ali crescendo, fui melhorando os processos, fui conseguindo aplicar um pouco do que eu tinha, né, de experiência no trabalho que eu tava fazendo naquele momento. Mesmo que eu não falasse o melhor inglês do mundo, mesmo que eu não tinha o melhor vocabulário do mundo, o que eu tinha de propósito e quem eu era maior que isso, porque as famílias chegavam até mim para conversar, eu acabava virando a conselheira ali do pessoal, então eu administrava um pouco as confusões que tinham, né? Vocês sabem, criança ali brigava, aconteciam várias coisas que eu tinha que intervir. Os feedbacks chegavam de que, nossa, Jéssica, você é muito friendly, né? Que é muito amigável. Você é uma pessoa muito fácil, a gente gosta de conversar com você. E ouvir esses elogios, né, dos americanos principalmente, que são mais fechados, significou muito pra mim, porque foi uma confirmação de que eu tava vivendo de novo o meu propósito num contexto completamente diferente. Mesmo no caminho completamente oposto, eu estava indo pro caminho que eu queria. Só que aí eles mudaram pra Costa Rica. Começou uma conversa que eles iam acabar mudando pra Costa Rica, então eu já fiquei com as minhas antenas ligadas pensando, bom, vou ter que sair daqui em algum momento, né? E agora? Qual o próximo passo? Vou já perseguir minha carreira de RH ou vou tentar pegar mais confiança, né? O que eu vou fazer? E aí eu vi uma vaga numa ONG. Eu amo projeto social, gente, eu amo projeto social. E a ONG é um projeto do governo para pessoas com deficiência, onde ela oferece várias atividades durante o dia e mantém essas pessoas se desenvolvendo, né, se desafiando. E eu falei, nossa, minha cara, e aí eu ia trabalhar como assistente. Gente, na ONG, na primeira semana que eu entrei na ONG, eles me colocaram pra ser motorista. Porque tava precisando, né? É uma ONG, então assim, você tá lá, o que precisarem você vai fazer. E aí, lá vai eu pra Disney, dirigindo uma van nos Estados Unidos, que as pistas são gigantescas, com 3 cadeirantes e 2 crianças com síndrome de Down. Então, gente, a responsabilidade, assim, quando eu achei que eu poderia lidar com todo tipo de responsabilidade, eu me vi. Eu, numa van, nos Estados Unidos, indo pra Disney sozinha, responsável por 5 pessoas. Olha, eu vou falar pra vocês, essa experiência na ONG foi outra experiência que, assim, me tocou muito. Eu fico até emocionada, porque você vê aquelas pessoas, né,
da ONG olharem pra você e te agradecerem por você estar tratando eles bem, por você dar um abraço, por você dedicar o seu tempo, o seu melhor pra eles, significa muito. Então ali eu vi o meu propósito de uma outra forma. Não tinha nada a ver com cargo, não tinha nada a ver com status. Tinha só a ver com quem eu era e com quem eu poderia ser para aquelas pessoas. Então olha a loucura, né? Diretora de RH pra garçonete, depois babá, depois escritório de fono e depois ONG dirigindo uma van pra Disney. Esses foram os objetivos que foram surgindo. Mas em todos eles, o meu propósito me acompanhou. Em todos eles, eu consegui colocar em prática tudo que eu tinha dentro do meu coração. Tudo que fazia sentido pra mim em existir, em ser uma pessoa que faz a diferença. E eis que quando eu tava muito feliz na ONG, muito assim, tinha até esquecido essa questão de carreira, de cargo, eu tava bem desencanada disso, porque eu tava muito feliz ali, fazendo diferença na vida daquelas pessoas que precisavam de mim. Quando eu tava ali bem feliz, bateu uma oportunidade na minha porta. Uma empresa entrou em contato comigo, uma empresa grande, multinacional, para uma vaga em RH. Eles me acharam no LinkedIn. Confesso que fiquei um pouco mexida, porque eu não tava mais procurando. Eu tava muito certa de que eu tava ali naquele objetivo da ONG, de melhorar a vida das pessoas. Eu tava muito certa que aquilo tava perfeito pro momento. E aí veio essa oportunidade nessa empresa. E eu falei, beleza, eu já tá. Depois de tudo que eu passei nos Estados Unidos, eu já tava mais confiante, meu inglês já tava melhor. Se eu dirigir uma van cheio de pessoas pra Disney, o que era fazer uma entrevista, né? Eu ia conseguir. Fui pra entrevista e eu já fui bem tranquila porque eu sabia que não era um cargo que ia me validar, que eu poderia viver meu propósito de várias formas em vários lugares e que todos os outros objetivos que eu tive me alimentaram de alguma forma no meu propósito, então eu fui bem tranquila pra ver no que ia dar. E depois de um longo processo de entrevista, consegui o emprego. Quando eles me ligaram pra confirmar que a vaga era minha, eu fiquei até sem reação, porque fazia muito tempo que eu tinha colocado o RH como meu objetivo. Tantas coisas tinham mudado, tantos outros objetivos surgiram no caminho, que eu fiquei até sem reação. Uma coisa que bateu muito forte no meu coração quando eu consegui essa vaga foi que todos os pequenos objetivos que eu tive no caminho, mesmo que não voltados para RH, me moldaram para estar pronta para essa vaga. Então, testar meu italiano, trabalhar de garçonete, trabalhar de babá, testar meu inglês, fazer entrevista em inglês. Todos os pequenos objetivos que eu fui colocando pra mim no meio do caminho, mesmo que não me ligassem diretamente ao que eu tinha como objetivo principal no começo, eles me levaram até lá. Porque eu consegui a vaga de RH que eu queria, eu tava ali. E hoje eu trabalho nessa empresa. E eu vejo que tudo o que esse processo me transformou, tudo que esses pequenos objetivos me desenvolveram, né, ao longo desse caminho, me deixaram muito mais pronta para trabalhar ali. Me deixaram muito mais pronta para estar aqui no YouTube falando para vocês de uma forma mais autêntica, mais confiante. Então, o que eu quero falar para vocês, gente, não pare no meio do caminho. Não pense que você não está andando, não pense que você não está caminhando, não pense que ter outros mini objetivos vão te tirar do seu caminho, porque o que é para ser seu vai chegar até você, não importa como. Muitas vezes a gente acha que o nosso objetivo maior, ele vai ter um caminho linear, mas no meio do caminho vários outros objetivozinhos vão surgir que vão te moldar, que vão te transformar, para que você chegue no grande finale muito mais preparado. E com certeza, se eu tivesse parado nas minhas dúvidas, nesses objetivos que eu encontrei no meio do caminho, eu não estaria aqui hoje. Porque quando eu trabalhava de garçonete, eu me perguntava, eu não deveria estar aplicando para RH? Eu não deveria estar me preparando para RH? Quando eu trabalhava como babá, eu me perguntava, como que isso pode me ajudar a ser uma melhor profissional de RH? Você entende que os questionamentos, eles vão surgir? Eu tive questionamentos o tempo todo, eu ainda tenho, gente. É normal. Mas eles não podem parar a gente, porque, de novo, o que é pra ser seu, o que você tem como maior na sua vida, vai chegar até você. E esses objetivos paralelos que vão surgindo no caminho vão te empurrar. E eu não sou diretora de RH. Eu trabalho com RH, mas eu não sou diretora. Mas tá tudo certo, porque eu acho que eu não precisei ser diretora pra poder viver tudo que eu queria viver, que eu achasse que só esse cargo me traria. E se você tiver coragem de viver cada caminho,
Cada novo objetivo que você se coloque, isso vai se alinhar ao seu propósito. Mesmo que você não perceba isso de imediato, as coisas vão estar se alinhando. E lembre-se que na trajetória, muitas vezes as coisas vão perder o sentido. Muitas vezes você vai se questionar, muitas vezes vai parecer que você não tá saindo do lugar. Mas se você tá ali com seus pequenos objetivos te movendo e fazendo com que você ande, você tá construindo alguma coisa. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que você tem sim que ter um objetivo. Mas isso não significa que ele tem que acontecer exatamente como você projeta. Por menor que seja o objetivo que você tem hoje, guarda isso. Talvez ele seja só um tijolinho de algo muito maior que tá por vir. E é assim que a gente constrói. Um tijolinho de cada vez, um objetivo de cada vez. E com isso você vai construindo algo muito maior. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu estou vivendo meu propósito em todas as minhas versões. E elas vão te levar a um caminho muito maior e talvez muito melhor do que o que você está imaginando. E se você conhece alguém que está se sentindo perdido, que está sentindo que não faz sentido, que está sentindo que não sai do lugar, manda esse vídeo para essa pessoa, para que ela se encoraje a continuar, mesmo que os objetivos pareçam não levar a lugar nenhum. Eles estão te movendo, você está caminhando. Continue. Beijo, obrigada e até o próximo vídeo.